Então, eu queria falar um pouquinho sobre, seguindo o que o irmão Paulo falou semana, sobre a santificação, né? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência e como eu tenho buscado a minha estratégia em buscar a santificação, né? Então, como base, eu peguei aqui Efésios 4, do 22 ao 24. Amém? Amém. Bom, vou ler aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa palavra, na verdade, tem não só esse trecho, mas muitos outros, chama muito a gente para a morte do antigo homem e começarmos a nos renovar, como o próprio hino que a gente leu, que a gente cantou, o louvor, né? É a busca da renovação. Uma coisa que eu sempre, desde quando eu comecei, esses 2 anos, né, que começamos a congregar aqui, uma coisa que eu tenho tentado buscar é mudar meu jeito de se comportar em geral, né? Porque uma coisa que eu sempre tive foram vícios, vício em videogame, principalmente, né, que era o meu caso, e o vício da preguiça também. E não só esses, né? Tem muitos outros vícios que a gente sabe que são comuns aos homens também. E no começo da minha caminhada aqui com os irmãos, sempre quando eu lia a Bíblia ou ouvia alguma palavra, alguma pregação, era sempre isso que acabava me pegando mais, né? Sempre a renovação do homem. Sempre tentar crescer, sempre buscar abandonar os velhos hábitos, abandonar a carne. E velhos hábitos não são só hábitos, hábito de jogo, hábito de bebida, droga, pornografia, essas coisas. Hábito também de andar na rua e julgar as pessoas, é uma coisa bem comum que eu também fazia, sempre andava na rua, como eu sou desenhista, eu gosto de observar as pessoas. E a gente acaba julgando as pessoas, observando elas, né? E é um dos hábitos, que são os hábitos que ficam mais na mente, que você acaba carregando muito, julgar as pessoas por qualquer coisa, por primeira aparência e tal. Então, esses eram os meus primeiros vícios, né? E eu até anotei aqui os pastores que eu assisti, que pegaram bem assim, nessa parte, que foi o pastor Alan, sempre, né, ele fala bastante disso, o pastor Felipe, que é de Minas, que ele mora lá em Minas, e tem um pastor americano que é eu não sei pronunciar o nome dele, mas é o Kent Hovind, que é um pastor que ele tem uma história muito bonita. E ele, até pouco tempo atrás, eu também vi uma pregação dele que ele falava, ele fala bastante sobre Gênesis, sobre dilúvio, essas coisas. E aí, no começo da pregação, ele pegou eu desprevenido, né? Porque ele veio falando, a gente está no meio de uma guerra espiritual, e todo mundo tem alguma coisa para fazer. E não é para a gente só ficar parado ouvindo a palavra e não agir. A gente precisa agir também. E ele falou: você é bom em conversar com as pessoas? Então seja um conselheiro, aconselhe as pessoas. Você é bom em construir roupas? Então construir roupas e cobertores para os pobres. Você é bom em fazer comida? Então faça comida para os pobres. Ele falou: não deixe de fazer a obra de Deus. Independente se você fala assim: mas eu não tenho nenhum talento, né? Não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa. Sabe, uma coisa pequenininha, nem que seja... E é uma coisa que ele falou que é muito importante. Se você acha que você não tem nada, uma coisa que todo ser humano tem é a oração. Isso é o mais importante.
Eu vou ler também Gálatas 5, 22 e 23, que é o trecho onde fala sobre os frutos do Espírito. Porque uma das coisas que eu tentei usar como estratégia para poder crescer espiritualmente e crescer como ser humano também, foi justamente procurar uma guia, né? E uma guia boa é essa, em Gálatas 22 a 23. Eu vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então são as coisas que a gente pode praticar em abundância, que é o tipo de coisa que não vai nos causar mal algum. Aí eu pensei, tá, então a partir disso eu vou tentar ver o que me falta, né? Dessa lista de frutos, né, que a gente ganha através do Espírito Santo. A primeira coisa, que é o amor, é algo importante que até tem a ver bastante com o projeto do Quero Congregar, né, do pastoral. Porque é difícil a gente praticar o amor só com as pessoas que a gente tem em casa. Às vezes tem situações que até é difícil praticar o amor com pessoas dentro de casa, né? Mas era uma coisa que eu ficava pensando, como é que eu vou praticar antes de vir para cá, né? Que eu já sabia disso, né? Esse que era o pior, né? Eu já sabia de tudo isso antes de voltar a congregar. Que a gente não pratica o amor sozinho em casa. O amor a gente pratica quando a gente está com outras pessoas. Que era uma coisa que eu estava até conversando com a minha mãe. Que ela falou assim, tem que ir, né, para a igreja e tal. Eu falei, tem que ir, mãe, porque no ir para congregar com os irmãos é que a gente começa a praticar isso. Porque é muito fácil a gente querer praticar o amor só com as pessoas que a gente seleciona, né? Tipo, não, vou ser amigo dessa pessoa e vou ajudar em tudo. Aí, quando a gente congrega, a gente conhece pessoas diferentes de nós. E são diferentes de várias maneiras, para melhor, para pior, mas todos crescemos todos juntos. E é nisso que a gente começa a praticar o amor. E junto com o amor, eu já dá uma misturada, junto com o amor a gente começa a praticar a paciência também, né? Porque quando a gente começa a lidar com as pessoas, a gente precisa começar a praticar paciência com elas, que é uma coisa que eu comecei a tentar ter paciência, justamente com meus pais, né? A gente sabe que quando os pais começam a ficar mais velhos, a gente precisa ter paciência para ensinar eles a fazer as coisas, né? Coisas de tecnologia, do celular, mexer no computador. E era uma coisa que era engraçado, porque eu tenho muita paciência com os meus alunos. Meus alunos erraram bastante nas aulas, mas eu sempre ia lá e tinha paciência. Por que eu não consigo ter essa paciência com os meus pais, não consigo ter essa paciência com algumas pessoas, né? Não só com os meus pais, né? Tipo, pessoas que têm a opinião diferente da gente, a gente também tem que ter paciência com elas para poder suportar elas também, ajudar elas a perceberem o erro também. Não que a gente seja sempre os donos da verdade, mas a paciência é uma parte importante que eu acho que está muito interligada com o amor, né? Porque sem paciência você não consegue amar as pessoas. Alegria, que da minha parte eu nunca fui assim nunca tive tanto problema nessa parte da felicidade, né? Eu sempre fui feliz, graças a Deus, estou sempre graças a Deus pela minha vida, eu nunca ter passado nenhuma dificuldade, nenhuma. Que meu pai, ele sempre nos ajudou muito, né? Graças a Deus, meu pai, ele sempre foi trabalhador, né? E nisso a gente nunca teve dificuldade. E era até uma coisa que eu estava conversando uma vez com o Gustavinho, né? Por eu nunca ter passado por isso, que eu tenho que tentar ajudar o próximo que passa por essas dificuldades, né? Porque se Deus ele nos livra de algumas provações, é porque é para a gente estar forte e ajudar os que estão passando por provações assim. E tem a paz, e esse é uma parte interessante, porque da paz eu sempre
Nunca tive problema, né, como eu falei agora, com a felicidade, com a alegria, mas, igual o Sebastião falou, que eu estou sempre sorridente, mas uma coisa que eu sempre tive problema foi com paz interior, né, paz espiritual, porque é uma coisa que estava conversando agora com o pastor. Teve uma época, não muito tempo atrás, esse ano ainda, que eu tava tranquilo, né? Tava tudo bem. Só que todo dia, de madrugada, eu tava acordando com alguém falando morte. Porque foi muito na época da morte dos irmãos, né, do esposo da Elinéia e da Simone e do meu tio. Antes de eles faleceram mais uma época, né, todos. Vinha muito esse espírito falando morte pra mim, toda noite. E aí eu falei, não é possível, né, não pode, tá assim. Eu acordava, eu acordava tendo uma alucinação. Eu via coisas na janela e na porta do meu quarto. Eu falei para a Alessandra, né? O que será que está acontecendo? Eu sabia que era algo espiritual, né? No princípio pensei que era só coisa de sonho e tal, mas não parava. Então eu falei, já que não é nada a ver com sonho, então é melhor eu orar. E era engraçado que foi sempre às 3 horas da madrugada, que é o horário que o pastor Antônio ele ora também. Eu falei, então não é por acaso, né? Eu comecei a orar, e orando sempre pela vida dos irmãos. É engraçado falar isso que é dia dos pais, né, hoje. Perdão. Mas graças a Deus eu orei bastante, nunca mais, né, tive esses pensamentos, tive essa sensação, e essa voz nunca mais me perturbou. A partir daí eu comecei a ter uma paz maior no meu coração. Aleluia. E sempre quando eu sempre acordo sozinho, do nada, às 3. Eu falo, se eu acordo esse horário é porque eu tenho que orar, que é o Espírito me chamando, né, para orar. Eu sempre tenho que lembrar dos irmãos, aí que tá. Se eu não estivesse congregando com os irmãos, eu ia orar só pela minha família, e é como diz, né, é fácil orar pelos que a gente já, pelos da casa, nossos amigos, que nós já amamos. Mas orar pelos irmãos é só dessa maneira, é tendo comunhão com eles. Para o outro fruto, fidelidade, né? Aí, o caso da fidelidade é outro que é um pecado mais, eu acho que é mais comum ainda, é muito mais comum aos homens, né? Graças a Deus eu nunca traí minha esposa, nunca fiz isso. Mas a gente sabe como o homem é, né? Quando a gente passa na rua e a gente vê uma mulher bonita, a gente olha, e só do olhar e daquele segundinho que a gente deseja, por mais que a gente saiba que a gente não pode, naquele segundinho a gente já peca. E uma coisa que eu aprendi é isso. Se um segundinho eu olhei para a mulher, achei ela bonita, eu já olho para baixo e peço perdão já. De preferência, até na pandemia foi até melhor que não saiu de casa, né? Então nem ficou tanto esse problema. E mansidão. Mansidão também eu nunca tive problema nesse setor, então era uma coisa que para mim foi tranquilo. Mas eu sei que tem muitas pessoas que se iram muito facilmente, né? Aí, quando eu estava realmente escrevendo aqui, eu fiquei pensando, mansidão, poxa, mas mansidão eu sou tranquilo, né? Não tenho problema também, não consigo ficar bravo com ninguém. Mas eu lembrei uma coisa que eu falo para a Alessandra, né? Toda noite, antes de dormir, eu olho as redes sociais, porque eu falo que quero passar um pouquinho de raiva, né? Já que eu não fico bravo. Eu começo a ler as notícias, aí a gente vê as coisas e começa a passar raiva. Que é uma coisa que eu tenho que parar de fazer, né? Porque
porque é algo importante saber o que está acontecendo no mundo, é importante. Mas tem coisas que realmente tiram a gente do sério. E a mansidão é justamente não é simplesmente não se irar, né? Que fala ire-se, mas não deixe que a sua ira, né, domine a sua vida. Mas tem que ficar irado, você tem que ficar... você não pode se conformar com as coisas, né, desse mundo, mas também a gente tem que pegar e tentar orar por essas pessoas. Orar, por mais que sejam umas coisas bem complicadas que acontecem, a gente tem que tentar pensar naquelas pessoas que cometeram o erro, que elas estão sendo enganadas pelo mundo, pelo espírito que habita o mundo, né? Não é simplesmente, tudo bem, a pessoa tem propensa ao mal, mas a gente sabe que, assim como nós também fomos propensos mais ao mal, a gente também se converteu e hoje a gente sabe lutar contra isso, né? E domínio próprio, que é a parte que para mim foi mais complicado, né? Porque é justamente essa parte do videogame, que era o meu maior problema. Porque já faz tempo já que eu percebo que eu tenho diminuído. Eu estava jogando 1 hora, 2 horas por dia, que eu acho que já é bastante, né? Para um homem de 30 anos. E uma coisa que eu percebi é que ele estava me prejudicando no trabalho e estava me prejudicando anteriormente, né? Estava me prejudicando mais na oração. E que era uma coisa que quando eu acordava, eu ia lá com a Alessandra até o ponto, eu ia com ela, tomava café e eu falava, antes de trabalhar eu vou jogar um pouquinho. Aí, é igual... Aí eu reclamava de, tem gente que acorda, vai pro bar e já vai tomar cachaça de manhã. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tudo bem, tem diferença realmente, porque não altera tanto, mas quando você começa a prestar atenção, realmente altera um pouquinho, você fica prestando atenção naquilo. E é um momento que eu falei, nossa, de todas as coisas que eu faço, eu consigo trabalhar, ouvindo pregação, consigo trabalhar e pensando nas coisas, consigo caminhar, consigo fazer exercício, ouvindo pregação, fazer as coisas e orando, né? Fazendo orar sem cessar, mas quando eu estou jogando, minha atenção fica totalmente voltada para aquilo, né? Aí eu falo, é um tempo, tudo bem, é um tempo que eu tenho para mim, para eu descansar, relaxar, eu sei que mas é uma coisa que eu poderia diminuir um pouquinho, né? E é uma coisa que eu tenho conseguido diminuir. No começo desse mês eu falei, vou tentar fazer os 40 dias, que é um desafio interessante para fazer para qualquer vício que a gente tenha. Até o vício, qualquer vício de julgar as pessoas, vício de falar uma mentirinha, vício de qualquer coisa. E eu vou tentar ficar 40 dias, né? E realmente, no começo, assim, eu falei, é tranquilo. Mas a gente sabe que o nosso corpo começa a querer pedir aquele vício, né, que a gente gosta. Nem que seja de doce, que é outro vício que eu tenho. E é uma coisa que você começa a ficar sentindo falta. No meu caso, né, eu vou falar mais do meu caso, eu fico sentindo falta, mas aí eu lembrei... Aliás, minha mãe me lembrou, né? Ela falou, nossa, Douglas, eu lembro daquela época que você chegava da escola e você ia direto desenhar, você não ia jogar. Eu falei, é verdade, né? É melhor eu começar a voltar a desenhar. Aí, não que eu não desenhe, né? Todo dia eu desenho também, porque é o meu trabalho, senão... Mas a gente começa a perceber, eu falei a mesma coisa para minha mãe, eu falei, é verdade, mãe. Assim como eu também eu tenho um vício ruim, tenho um hobby e um trabalho bom, todo mundo tem. Eu falei para minha mãe, olha, assim, ela também tem, em vez de ficar assistindo notícia esses programas de jornal que só falam de violência e só notícia ruim o dia todo, começa a fazer as coisas que a senhora gostava. Volta a pintar, volta a fazer que ela ainda faz, né, bastante o crochê dela. Eu faço, às vezes, desenho para fazer postagens para a igreja, até para outros grupos, para outras igrejas eu faço, né? Eu faço desenho, geralmente eu faço gratuitamente, falo para minha mãe, faz roupa para a gente ir
levava o pessoal na rua também, agora que a gente, graças a Deus, a gente foi nessa semana lá. E é uma coisa que eu acho interessante, porque nesses 40 dias, aquele tempo que eu usaria para ficar jogando, vou tentar ou para ler mais a Bíblia, ou para poder desenhar, né? Para desenhar coisas para mim, ou que é difícil fazer coisa para mim, que até nisso eu tentei mudar, uma coisa que eu também mudei bastante. Que antigamente eu desenhava bastante personagem feminina, e sempre meio uma coisa meio erótica. Que eu fico olhando agora e eu dá até vergonha, eu falo, nossa, mas o que passaram na minha cabeça para fazer esse tipo de desenho? Nada pornográfico assim, né? Pornográfico. Era só coisas mais, as minhas roupa colada, justa. Eu falei, nossa, mas que besteira, né? E é uma coisa que quando a gente começa a crescer espiritualmente, a gente começa a olhar para trás e fala, nossa, como a gente fazia essas coisas, né? Como, sei lá, como o Paulo mesmo falou assim, como eu ficava lá na frente do bar o dia todo, né? Como eu desenhava essas coisas, como eu consigo ficar jogando videogame direto, como eu consigo ficar assistindo aquelas séries, umas séries que todas elas falam mal de cristão, todas, eu percebi todas, não tem uma que não fale. Como a gente conseguia viver dessa maneira, né? E é justamente isso que eu acho importante de buscar. A gente começar a olhar para trás, mas não para olhar para trás para que saudade daquele tempo. Não olhar para trás e começar a ver, nossa, que nojo, né? Essa pessoa que eu era, que homem ruim que eu era, sabe? Eu tinha alguns pontos positivos, mas eu sei que eu tinha muitos pontos negativos. Porque eu ficava me vangloriando, falando assim, eu ajudava as pessoas lá na rua, ajudei bastante gente na rua na época da faculdade e tal, mas eram obras mortas que eu fazia naquela época, que eram obras que eu fazia só para, sabe, meio que desencargo de consciência. E agora não. Agora que igual a gente foi na semana entregar cobertor, entregar alimento para o morador de rua, nossa, eu fiquei tão tranquilo, sabe? Eu me sentia seguro lá. Não era um negócio que depois contei pro meu pai, pra minha mãe, eles falaram assim, nossa, que perigo. Eu falei, não, a gente tava tão seguro lá, sabe? Parecia que tava confortável lá com os moradores de rua mesmo. Era uma sensação totalmente diferente, né? Do que eu sentia das outras vezes. E é um crescimento que a gente percebe que vai... eu falo, meditem nisso. Quando vocês forem orar, ora pensando nisso, pensando no que vocês faziam antes de conhecer. Eu sei que tem irmãos aqui que tiveram a vida toda dentro do Evangelho, né? E muitas não passaram por esse momento do velho homem assim, né? Tipo, o velho homem da pessoa era a infância que né, era quase de inocência. Mas para os que estão começando agora ou se desviaram, como foi o meu caso, né? Se desviou por um tempo e voltou, você começa a perceber o crescimento em você. Que era uma coisa que eu também ficava me cobrando. Falei, nossa, mas não estou fazendo nada, tal, né? Não estou percebendo. Aí um dia eu orei e comecei a reparar nessas coisas, como tinha crescido bastante. Então eu falei, nossa, realmente eu não estou estagnado. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, não ficar estagnado, né? Sempre buscar crescer. E uma das coisas que também, uma das estratégias que eu procurei colocar em prática, era justamente isso. Eu falei, agora que estou congregando, eu vou começar a tentar me envolver mais. Não quero ser só sentar e ficar ouvindo, né? Eu quero tentar ir lá na frente, né? Que eu comecei com 2 pregações que foi com PowerPoint, vai mais uma apresentação contando algumas coisas. Eu falei, não, eu tenho que crescer, então eu tenho que começar a participar. Então eu vou me oferecer mais para o pastor e para a Lica, né? Para poder ajudar. Vou tentar me envolver mais nas coisas. E tem dado certo, tem dado muito certo. E é uma coisa que antes era uma coisa que a gente fica pensando também. Eu pego também bastante minha mãe como exemplo, porque eu converso bastante com ela. E ela fala, mas para a igreja tem um compromisso a mais, não sei se eu quero ter compromisso, tal.
E é uma coisa que eu não lembro exatamente qual passagem ele falava, mas é uma coisa que é natural, começa a crescer na gente. É uma coisa que a gente tem que se esforçar, mas não é uma coisa que a gente, vou me esforçar, eu tenho que ir lá todo dia, você acorda já mole. Não, é uma coisa que você acorda e fala assim, não, eu vou, monta e vai. Né? No meu caso, eu tenho que agradecer, porque realmente no começo eu tinha a carona da irmã Kimiko, né? Porque um dos problemas que eu tenho é a preguiça, né? Mas eu acordava e falava assim, não, eu vou porque o primeiro compromisso era com a Kimiko, que ela ia passar lá, eu falei, então eu tenho que ir. Só que aí começa a passar o tempo, você começa a ter você fala, não, tenho que ir, eu tenho porque eu quero, porque eu gosto, porque é gostoso, né? Participar, é gostoso estar com os irmãos. É uma coisa que a gente começa a gostar. E uma passagem que eu não coloquei aqui, apesar que acho que não, vou deixar para outra. Mas é uma coisa que é prazerosa, né? E muitas vezes a gente começa a pensar, eu não quero ir porque, eu vejo muita gente, porque é compromisso, é uma coisa que a gente vai ter que ir lá direto, se chamar a gente vai ter que ir. Mas eu também pensava assim, tem dia que no meio da semana eu penso, eu vou ter que ir lá, né, pregar lá na frente. Eu falo, depois eu volto, assim, quando eu começo a escrever, eu falo assim, nossa, é uma coisa que eu realmente tenho que falar, porque é algo que muita gente, a gente não pensa, né, a gente não começa a gente não pensa no sentido, como posso explicar? É uma coisa que já está ali dentro da gente, que eu não quero participar, não quero ter compromisso com essas coisas. Mas aí quando é para qualquer outra coisa, tipo, vai ter churrasco, não, é um negócio que eu quero, vou lá, pode deixar que eu fico lá na churrasqueira, pode deixar que eu vou comprar as carnes, eu arrumo tudo, tal. E quando a gente começa a pensar que é uma coisa que é pra gente, que vai crescer, Deus se agrada muito, mas quando a gente se congrega, assim, eu digo na questão espiritual, na igreja, né, congrega com os irmãos, a gente ganha muito mais do que organizar uma festinha, do que jogar um futebol, do que chamar os amigos para jogar um videogame em casa. Quando a gente vem para cá, a gente realmente se sente alimentado com o que falta para a gente, né, no nosso dia. Bom, já indo para os finalmente aqui, eu coloquei mais duas passagens que eu achei importante colocar aqui, que também me ajudou nessas estratégias para poder me santificar, né? Sempre lembrando, né? Eu não sou melhor do que ninguém, ainda tenho muitos vícios, eu ainda me distraio muito desenhando mesmo, tem hora que eu me distraio procurando desenho para poder usar de referência. Eu me distraio ainda muito com outras coisas, com redes sociais, ainda é uma coisa que eu gosto muito de passar raiva, né? O meu pecado de estimação é passar raiva. Que é uma coisa que eu tenho que parar de fazer. Mas é uma coisa que a gente tem que sempre tentar buscar. É sempre santificar, e a gente sabe que a gente nunca vai conseguir chegar ao nível de que Cristo chegou, né? Que Cristo é, né? Não que chegou, Cristo é. Que é a santificação perfeita. Mas até se puderem me ajudar, que eu esqueci de anotar, mas é justamente a passagem que fala sobre que a gente seja pego fazendo o bem. Eu falei, realmente, porque tem momentos que a gente está fazendo mal, ou momentos que a gente não está fazendo nada, né? Mas que a gente seja pego fazendo o bem no dia do Senhor, né? E no dia do Senhor é aquilo, ou na vinda dele, ou no dia da nossa morte, né? A gente não seja pego no momento que a gente está de mal com o irmão, ou que a gente está fazendo uma obra ruim.
contei aqui um caso, mas não vem ao caso esse caso. Mas enfim, e eu vou falar uma passagem que eu acho importante, que é essa em Mateus 25, 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E, se a mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Isso aqui é uma que me ajudou muito, porque era justamente isso. Se ficar olhando o celular é o que faz a gente pecar, pega ele e deixa ele de lado e faz as outras coisas que você tem que fazer. Se, no meu caso, era o videogame que fazia pecar, né, não pecar, mas me deixava afastado de Deus, então pega, guarda as coisas, que é isso que a gente faz com o filho, né? Quando a gente quer que ele joga videogame, a gente pega e esconde o controle, e é isso que eu fiz comigo mesmo. Peguei e escondi, eu falei, eu sei onde é que tá, mas só o dia até lá eu sei que eu já vou desistir no meio do caminho. E falo justamente sobre isso, né? Não literalmente arrancar uma parte do nosso corpo e tal. Eu já vi um caso de uma pessoa que fez isso. Mas é tirar aquilo que está na nossa vida que faz a gente pecar. Se é uma pessoa, se é um namorado, uma namorada que é uma pessoa totalmente do mundo e você não conseguiu converter, é uma pessoa que só está desviando, um amigo também, né, um familiar, se afasta dele por um tempo para você tentar se concentrar, né, nas coisas de Deus, ou se concentrar nas outras coisas que não seja uma coisa que te faça pecar, porque não é só isso, né, também é em questão de droga, de outros vícios. A gente sabe que se afastando, cortando essas coisas da nossa vida, a gente consegue a santificação. E outro também que eu acho que é interessante, que é em Romanos 6, 4 a 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele por semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui essa parte quando fala na semelhança da sua morte, é justamente isso, na semelhança da morte, e a gente morrer para a nossa carne, tentar matar a carne o máximo possível, para a gente poder ressuscitar como novo homem ainda em vida, né? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Essa é uma passagem também que eu acho que é bem importante para a gente lembrar, né? Porque o maior exemplo que a gente tem, não tem como, o maior exemplo que a gente tem é Cristo. Em tudo que ele fez, ele é o nosso exemplo máximo. Se tivermos todos os frutos do Espírito, a gente encontra em Jesus. Eu peguei a passagem mostrando os frutos para justamente ser uma coisa que já está secada, né, ali, soltinha, para a gente poder analisar. Mas se tiver alguma dúvida quanto à santificação, é só olhar a vida de Jesus. Dele e dos apóstolos também, né? Mas a de Jesus principalmente, porque a gente sabe que é nele que a gente tem que se espelhar. É uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, nunca. Porque é muito fácil, uma coisa que eu percebi também, é muito fácil tornar o Evangelho numa filosofia. Tirar de Jesus e transformar numa filosofia de vida. E colocar só os frutos do Espírito, é isso que eu quero seguir, os frutos do Espírito. Mas não é só isso, a gente tem que seguir a Cristo, que é dele que vem os frutos do Espírito. Não é de nós, é do Espírito Santo que vem habitar em nós. E é isso. Uma outra coisa que eu falo, o que me ajudou muito, que eu acho que é o essencial, é a oração. É muita oração. Eu percebi que quando comecei a orar mais, aí começou a mudar muito a minha vida. Aí eu comecei a realmente orar de manhã, à tarde e à noite. E de madrugada, quando é necessário, sempre agradecer por tudo. Qualquer coisa que eu fazer, eu sempre oro. Se eu for começar a trabalhar, eu oro pelo trabalho. Se eu for para sair de casa para levar os cachorros para passear, eu oro para Deus me guardar. E a todo momento o orar sem cessar. E sempre orando
não pensando na nossa vontade, que também é um erro muito recorrente. Mas vamos orar sempre pensando na vontade de Deus. A gente fala a nossa vontade, a gente fala o que a gente deseja, mas é segundo a vontade dele. Lembre-se sempre de orar, de orar mesmo, porque realmente é uma coisa que faz uma diferença enorme. E jejuar também. É um hábito muito importante também. Que é um dos mais, eu acho que é um dos mais difíceis ainda. Orar, eu acho que o orar é a parte fácil. O jejuar é a parte difícil. E o jejum também, faça esse desafio. Tente fazer o jejum de alguma coisa que vocês gostam muito de fazer. Não precisa ser 40 dias, né? Mas é algo que ajuda muito. E o jejum, de preferência, o jejum total, né? O jejum de alimento, o jejum de todas as coisas. E pegar uma tarde toda para poder orar e ler a palavra. E a gente realmente percebe uma mudança de vida nisso. E é isso. Muito obrigado.